irmãos, na graça e na paz do Senhor. Estamos com o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus para adorá-lo, para cultuá-lo, e que possamos fazer isso com toda a devoção, de coração. Para isso vamos entregar diante do trono de Deus a nossa petição, o nosso clamor, para podermos exaltar o nome dele nesta manhã. Oremos. Senhor, elevamos o teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Que o Senhor possa ser a razão do nosso viver, que possamos estar nesta manhã elevando o teu nome com louvores e cânticos espirituais, que possamos, Senhor, estar ouvindo de ti, da tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, que traz frutos, Senhor, em nossa fé, e que nossas vidas possam produzir também os respectivos resultados. Tudo isso possamos fazer na força e no poder do Senhor, e que nesta manhã possamos ser fortalecidos para isso. Toca no Senhor nosso coração pela ação benigna do teu Espírito, que ilumina, Senhor, as nossas mentes para recebermos a tua palavra. Dá-nos, Senhor, entendimento, discernimento e motivação para vivermos em conformidade com o teu nome, com andar digno para a exaltação da tua glória. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem, vamos começar adorando então. Vamos adorar a Deus. Bia. Oh
Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, nós temos o privilégio, a oportunidade de, como igreja, estarmos aqui diante da Palavra de Deus. E eu espero que nessa manhã a gente possa estudar mais um pouco, ouvir mais um pouco da Palavra de Deus, que ela possa trazer aos nossos corações fortalecimento, entendimento da parte do nosso Senhor Jesus. Que você que tem a oportunidade aí de estar nos assistindo, possa dedicar esse tempo, embora seja hoje o dia, hoje é o dia do Senhor, o dia que nós devemos estar consagrando ao Senhor, que a gente possa usar esse período que a gente tem agora para estar meditando sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, e que ela possa, como eu já disse, nos fortalecer, nos revigorar e, sobretudo, nos ensinar a respeito da parte de Deus. Nessa manhã eu preparei um estudo que está em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos estar lendo desde o verso 1 até o verso de número 18. Carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta de Paulo, onde ele mais uma vez vê a necessidade de falar com os irmãos da igreja de Corinto. E mais uma vez ele escreve uma carta aos irmãos da igreja de Corinto, falando a respeito do ministério, da glória do ministério de Jesus Cristo, E nós vamos poder nos aprofundar um pouco sobre isso, sobre tão glorioso era o ministério da redenção, o ministério do resgate, o ministério da ressurreição que Jesus Cristo proporcionou à igreja de Corinto e, consequentemente, proporciona a cada um de nós até hoje. Muito bem, vamos estar fazendo uma leitura corrente do texto e logo depois a gente vai estar olhando cada verso. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece, diante de atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia,
mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito bem. Irmãos, como eu já disse, o nosso irmão Paulo escreveu essa carta, a segunda carta à igreja de Corinto, vendo a necessidade de que a igreja de Corinto se voltasse plenamente à conversão plena ao Evangelho e à pessoa de Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta encorajando os irmãos para que eles pudessem estar firmes no propósito de servir ao próprio Jesus Cristo como suficiente, como sendo a nova aliança de Deus com o homem, a partir de Cristo, feita em Cristo, em favor do resgate da igreja, das pessoas e de cada um de nós. Mas o que acontecia? Qual era o cenário daquele momento? Muitos judeus não haviam se convertido. E qual que é então a ideia que se passava, que se tinha no judaísmo, muito corrente com respeito ao evangelho pregado por Paulo? Era um evangelho simples, era uma pregação simples, era uma pregação sobre a ressurreição de Cristo, sobre o envio de Cristo ao mundo, do Filho, do Messias. E esse era o resgatador, esse era o Filho prometido, o Filho da promessa, o Messias. Mas os judaizantes, como a gente assim pode dizer, estavam dizendo que o Evangelho de Cristo era muito pouco. Vamos começar a fazer uma leitura dos versículos a partir do verso 1. Olha o que Paulo escreve. Começamos porventura outra vez... É uma pergunta. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como de alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzidos pelo nosso ministério, pelo ministério deles, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quando Paulo estava sendo confrontado a respeito do seu ministério, ele coloca dizendo que ele não precisava de carta de recomendação, como era feito antigamente, mas que ele estava sendo enviado por Cristo como mensageiro da sua palavra, como alguém que estava pregando algo que era superior à lei de Moisés. Por que os judaizantes naquele tempo olhavam para o Evangelho e olhavam para a figura de Paulo e criticavam a pregação do ministério de Paulo? Como pode alguém que está pregando algo que é superior à lei ser odiado por aqueles aonde ele prega? Porque Paulo era, muitas das vezes, ou na maioria delas, expulso dos lugares onde ele pregava. Paulo por várias vezes foi preso, Paulo foi várias vezes açoitado. Então, eles estavam enxergando, estava sendo proposto que o ministério de Paulo era um ministério fajuto, ou seja,
que o que era mais sublime, o que era maior, o que era cheio de pompa, que era realmente aquilo que Deus queria para o homem como obediência, ainda era a obediência à lei. Os templos eram bonitos, enormes, toda a pompa, todos os rituais que ainda existem até hoje, e aos olhos dos judaizantes, aquele era ainda o método de adoração e que precisava ser vivido pelos judeus e pelas pessoas, e aqui especificamente para a igreja de Corinto. Mas Paulo, confrontando essa opinião, escreve algo interessante, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em pedras de tábua, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo faz uma analogia, lógico, à lei mosaica recebida por Moisés, quando Deus escreve em tábuas de pedra a lei, os mandamentos de Cristo. Mas Paulo está dizendo que esse ministério agora, ele não é um ministério mais escrito em tábuas, mas ele é superior, porque ele é um ministério que é feito e conduzido pelo Espírito de Deus vivente, que está vivo, que não está mais em tábuas, mas escrito dentro dos corações. Ele continua dizendo, a partir do verso 4, ele diz o seguinte: e é por intermédio de Cristo, a quem ele pregava, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que esse ministério, que ele está empregando, é um ministério que vem da parte de Cristo. E a suficiência, essa tal suficiência que ele está dizendo, que o ministério dele, a pregação na ressurreição de Jesus Cristo, na nossa redenção pelo sangue do Cordeiro, ela é superior à lei. Por que ela é superior? Porque é Cristo que a conduziu, o próprio Deus. E ele está falando que não por eles, não é ele que está pregando, não é ele que está dizendo isso, como se partisse de uma invenção deles, mas pelo contrário, essa suficiência do ministério da pregação de Jesus Cristo, ela vem de Deus. Ele faz essa defesa, muito importante, e eu queria colocar aqui, antes disso um pouquinho, Paulo escreveu no capítulo 2, algo interessante. Coloca para mim, capítulo 2, verso 14 até o 17, olha o que diz Paulo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que Paulo está dizendo aqui? Como eu já disse para os irmãos, como era o ministério de Paulo? Ele era triunfante no sentido de ser querido, ser aplaudido? Não, pelo contrário, o ministério de Paulo sempre foi um ministério de luta, de pregação, de dor, de sofrimento, mas ele se sentiu o quê? Triunfante. E ele diz, graças a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, porque a pregação do Evangelho, aqueles que absorviam a palavra, era triunfante, por meio de nós, ou seja, eles usaram como manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. 16. Para com estes, cheios de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Lá ele já respondeu essa pergunta. O que ele está dizendo? Embora a pregação do seu Evangelho alcançasse, fosse triunfante na vida de muitas pessoas, ele diz que esse bom perfume que ele exalava a partir da exposição das Escrituras e da Palavra de Deus, ele não era reconhecido por alguns,
olha, volta no 15, diz assim, no 14, põe 14, ele diz, olha, a fragrância do nosso conhecimento, ele está falando do perfume de expor a pregação e a palavra de Deus. Aí no 15 ele diz, porque nós somos para com Deus o perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, ou seja, naqueles que absorveram a palavra, como nos que se perdem. E o que acontece com os que se perdem? Verso 16, para com estes que não absorveram a palavra de Cristo, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para aqueles que absorveram o Evangelho de Cristo, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para fazer essas coisas? Ele respondeu lá no capítulo 3, que nós já acabamos de ler, que é Cristo, que é o Senhor, que é suficiente para fazer com que a sua palavra, para que o ministério de Paulo, a pregação que ele dizia ser muito maior do que a lei, pudesse agir de maneira a transformar a vida das pessoas. Muito bem, vamos voltar ao texto. E a partir do verso 7, Coríntios 3, verso 7, ele vai falar então desse ministério, vai voltar a falar do ministério da lei. E ele diz o seguinte: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desfalecente. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Volta no 7, por favor. Olha o que ele está dizendo. E se o ministério de morte? Qual que é esse ministério de morte a que Paulo está se referindo? Existe o ministério de morte? Ele está se referindo à lei mosaica. Por quê? Porque a lei, ela nunca serviu como salvação, mas ela sempre apontava o erro do homem, no sentido de que o homem entendesse que ele era pecador e que ele precisava se voltar para Deus, porque o caminho para a continuação do pecado, o pecado que as pessoas viviam naquela época, eles precisavam ser apontados, e foi por isso que Cristo enviou a lei, para apontar o pecado, para mostrar ao homem que o homem era pecador, e que o homem precisava então seguir algumas normas. Mas essas normas, o cumprimento dessas normas não eram possíveis, porque o homem nunca conseguiu cumprir toda a lei, então a lei nunca serviu como salvação. E Paulo está dizendo, se esse ministério, o ministério que apontava a condenação, ou seja, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ou seja, a lei de Moisés, se revestiu de glória, e lógico que se revestiu, porque todo o povo se admirou da maneira com que o próprio Deus se revela ao homem, revela a sua vontade, os seus mandamentos, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Aqui se refere a algo que aconteceu no momento em que Moisés recebe a lei, e quando ele então desce do monte com as tábuas da lei na mão, o seu rosto resplandecia diante de tamanha glória de ter recebido a lei de Cristo. O seu rosto era resplandecente, e aqui diz que as pessoas, os filhos de Israel, não podiam olhar para a face de Moisés, porque ela resplandecia. Então, por causa da glória do seu rosto, que ainda é desfalecente. E ele continua dizendo no verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A comparação que Paulo faz é, se vocês que admiravam tanto aquele ministério de Moisés, que era importante e foi dado a ele por Deus, mas que servia apenas para mostrar o pecado do homem, não era um ministério de vida, mas sim, como o próprio texto disse, um ministério de morte. Se vocês gloriavam tanto esse ministério, se vocês adoram tanto esse ministério, como então de maior glória não será o ministério do Espírito, ou seja, o ministério de vida, de salvação, algo que vai tirar o homem da morte, que vai levar o homem para a vida.
É isso que Paulo está fazendo essa comparação, e ele continua explanando essa ideia a partir do verso 9. Olha o que diz: porque se o ministério da condenação foi glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Paulo está dizendo, se aquele ministério que condenava, que apontava o pecado e a morte, ele é glorioso, em muito maior proporção, ou seja, muito maior é o ministério da justiça, o ministério de Cristo. Por que o ministério da justiça? Porque nós somos justificados por Cristo Jesus. O pecado, aquilo que a lei apontava e aquilo que o homem nunca foi capaz de cumprir, Jesus na cruz do Calvário se fez, como diz a própria Escritura, ele pagou pelos nossos pecados. Ele se deu em nosso favor. Ele pagou a nossa culpa. E esse é o ministério de Cristo, o ministério que da redenção. Ele é o nosso redentor, ele é o nosso reconciliador com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Paulo quer deixar isso bem claro. Paulo vai fazendo essa analogia dizendo que esse ministério de Cristo, e era para esse ministério que a igreja de Corinto precisava se atentar. A partir do verso 10, ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai fazer uma comparação do que era provisório, daquilo que é eternamente permanente. Número 10, ele diz: portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ou seja, aquilo que tinha o seu valor, aquilo que era importante para o homem, a obediência à lei, já não era mais tão importante, porque diante da atual e sobreexcelente glória. Por quê? Como diz a palavra de Deus, o fim da lei é Cristo. Quando Cristo veio cumprir o seu papel, a lei então, que ainda é observada, por muitos dos judeus, ela se torna muito pequena, ela se transforma, não tem aquele valor que deveria. Por quê? Porque ela já não resplandece, ela não tem mais o resplendor. Por quê? Porque a lei sempre também apontou para algo maior. O Antigo Testamento, as Escrituras, sempre apontou para algo maior, que era a excelente glória de Jesus Cristo. Verso 11. Coloca para mim. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Mais uma vez ele está fazendo uma analogia aqui. Quando Moisés desceu do monte e ele então, o seu rosto resplandecia diante da presença da glória de Deus, o que Moisés depois fez? Ele foi e colocou um véu sobre o seu rosto, para que ele pudesse então falar com as pessoas, para que ele pudesse falar a respeito da lei. Só que aquele ato de colocar o véu também servia para algo que depois foi acontecendo, ou seja, o resplendor, o resplandecer do seu rosto também ia diminuindo. E Paulo vai escrever e vai falar disso. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muito mais ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Olha que coisa interessante. Aquilo que era pleno, que era da parte de Deus, mas tinha fim. Aquilo não era permanente. E o que Paulo está dizendo? Nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem a terminação do que nos desfalecia. Mas pelo contrário, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, é algo que nunca vai se desvanecer, é permanente, como já foi dito atrás, é excelente, é muito mais do que isso, é muito mais superior. Paulo está tentando mostrar que, embora o ministério de Cristo, a pregação em Jesus Cristo parecesse muito simples, fosse algo
que não tinha aprovação de todos, embora ele espalhasse o bom perfume de Cristo. Aquele bom perfume para alguns era vida, mas para outros esta morte era morte. Mas esse ministério era um ministério permanente. Esse é o ministério que ia dar a vida a todos aqueles que crescem, e como é até hoje. E ele queria que a igreja de Corinto se atentasse para isso, para abandonasse aquilo que era provisório, para abraçar aquilo que era permanente. E ela faz essa analogia. Ele diz: algo que é sobreexcelente, muito maior. E a partir do verso 14, que nós já lemos, ele continua dizendo o seguinte, falando a respeito dos filhos de Israel: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido ou já foi removido. Eles não entendem que Cristo tirou o véu, que agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores, através do sacrifício de Cristo. No 15, ele continua dizendo: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ainda há uma separação sobre o véu, existe ainda esse véu, o véu ainda está no coração deles. Mas, olha que coisa interessante, olha o que diz o verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Meus irmãos, entender Cristo, entender o sacrifício de Cristo, entender o amor de Deus Pai, entender a manifestação da glória de Deus em favor de nós, é entender que algo maior foi feito por cada um de nós. E ele diz aqui: quando, porém, algum deles, ou qualquer um, que se converte ao Senhor, esse véu é retirado. E ele continua expondo, no verso 17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Quero fazer aqui apenas uma referência a esse versículo, que é um versículo muito usado, hoje em dia, por algumas igrejas, com respeito a essa tal liberdade. A gente ouve muitas pregações, e ela tem servido de base até para alguns que defendem que, até mesmo dentro do culto, por nós estarmos diante da presença de Deus, nós temos toda a liberdade para fazer aquilo que a gente quiser. O que a gente tem visto aí é gente querendo voar, dar piruleta, virar salto mortal, enfim, dizendo que, baseado nesse texto aí, nesse versículo, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas existe um princípio básico, de qualquer interpretação bíblica que a gente deve seguir, e como diz alguém que eu assisto muito, o pastor Augusto Nicodemos, ele diz que tem 3 maneiras de a gente entender, fazer uma interpretação certa do texto. A primeira delas é você analisar o contexto. A segunda, o contexto. E a terceira, também o contexto. Então, quando a gente olha para esse texto, do que nós estamos falando até agora? Do que foi falado até agora? Que o povo de Israel, os judeus, estavam presos ao quê? A lei. Existia um véu, eles estavam encobertos, existe um véu que não faz com que eles entendam a glória de Cristo e quem Cristo é. E aí Paulo continua dizendo: o Senhor é Espírito, não é mais tábua, não é mais a lei, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, de qual liberdade ele está falando? De nós sermos livres para adorar a esse Deus, de nós sermos livres, estarmos libertos do quê? Da condenação da lei.
não está falando de libertinagem, está falando de sermos livres em Cristo Jesus, de sermos salvos, de sermos transformados, de não sermos mais condenados pela lei, mas agora sermos alguém que tem a condição de sermos livres através do Espírito Santo de Deus. É isso que esse texto está falando, né? Como também nós já lemos, né, no começo, quando fala de sermos livres, e quem é capaz para isso? É o próprio Senhor. E para completar, no verso 18, o que ele fala a respeito dessa liberdade? Essa liberdade, o que ela faz? E todos nós, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, que trocaram a lei pela graça, todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem o véu, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Os irmãos, esse último verso, ele expõe algo muito interessante. E eu quero usar aqui um exemplo, a figura de alguém que vai refletir exatamente aquilo que está sendo falado nesse versículo. Ou seja, a própria pessoa de Paulo. Quem que era Paulo? Paulo era judeu. Paulo era alguém que perseguia o Evangelho. Paulo era alguém que, quando olhava para a ministração do Evangelho de Cristo, se sentia ofendido. E ele então perseguia a igreja de Cristo, matava em nome da sua fé, porque ele achava que perseguindo a igreja ele estava fazendo algo bom para Deus. Este era Paulo, o mesmo Paulo que está escrevendo esse texto. Então, como que nós podemos entender esse versículo? Ele está dizendo, ele está falando dele também, e todos nós, ou seja, todas as pessoas que tiveram o rosto desvendado, contemplando como que por espelho. Como que acontece isso? Paulo viu uma transformação tamanha na sua vida. Paulo viu que quando Jesus se apresenta para ele, a partir daquele momento, a sua vida tem um novo sentido, a sua vida é totalmente transformada. Paulo então passa a ser uma outra pessoa, e ele sente o que? A liberdade de olhar para o Antigo Testamento como algo que apontava para frente, para o Messias. Paulo então não olhava mais para a lei como algo que era permanente, mas ele olhava já para a lei como algo que apontava para o Cristo. Como nós devemos olhar hoje? Nós devemos olhar para trás, por tudo aquilo que Cristo já fez, porque Cristo sempre foi o alvo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Cristo sempre foi a maior expressão de Deus na revelação da sua palavra ao homem. Tudo aponta para Cristo. E o que Paulo está dizendo? E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem o véu que está posto, que era posto no rosto de Moisés, e esse mesmo véu que está posto no coração de muitos, que fazem com que as pessoas não possam sentir o bom perfume de Cristo, que fazem com que as pessoas não tenham entendimento da sua palavra. Paulo está dizendo, contemplando que como por espelho, ou seja, contemplar é se ver na mesma situação. Paulo olha, e quando ele olha para esse cenário, ele se vê como olhando por espelho a glória do Senhor, e ele está dizendo o seguinte: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quero fazer aqui mais uma adendo nessa questão de somos transformados de glória em glória. Como que nós somos transformados de glória em glória? E eu fico pensando, olhando para a figura de Paulo, e voltando mais uma vez a falar do seu ministério. O ministério de Paulo foi glorioso? Não. O ministério de Paulo foi triunfante?
Não, se nós olharmos no sentido humano. Paulo foi perseguido, como eu já disse, foi preso, foi morto, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui? Que quando ele olhou para Cristo, quando ele olhou no espelho, ele via Cristo e a glória de Deus que estava proposta, que era muito maior de tudo aquilo que ele já tinha visto. Aquilo que estava apresentado para ele era infinitamente maior do que aquilo que ele seguia. E ele está dizendo, somos transformados de glória em glória. Cada situação que Paulo vivia, cada luta, cada sofrimento, cada prisão, a sua fé era revigorada, ele era transformado, ele ia mudando, ele ia tendo uma glória cada vez maior, ele ia se aperfeiçoando em Cristo, ele ia olhando para Cristo, porque como também foi o ministério de Cristo, o ministério de Cristo não foi um ministério glorioso do ponto de vista da terra, porque os homens o perseguiram, os homens o prenderam, os homens o mataram, mas esta era o grande plano de Deus em favor do resgate de nós que cremos. E Paulo está dizendo que nós somos transformados a algo infinitamente maior necessidade de Cristo, nessa obediência de morrer numa cruz, e nós somos transformados dia a dia, na nossa fé, na nossa crença, crendo que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e que Ele é a primícia de cada um de nós, e que nós precisamos seguir a esse mesmo caminho, vivendo uma vida como que por espelho, objetivando sermos parecidos com Cristo. E Ele diz, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, e eu quero fazer uma conclusão bem clara, quando o Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele está escrevendo à igreja dizendo o seguinte, o que está proposto para vocês é algo infinitamente maior e diferente. O que vocês tinham até agora era a lei que apontava para a morte. E o que vocês têm hoje é a sobreexcelente graça de sermos alcançados, redimidos e revigorados por Cristo Jesus, e sermos transformados dia a dia, de sermos moldados por Ele, de sermos pessoas melhores e diferentes, para sermos o quê? A sua própria imagem. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. Paulo estava preocupado em dizer para eles que eles precisavam abraçar aquilo que, embora parecesse muito simples, embora fosse algo perseguido pela maioria, embora fosse algo que não tivesse toda pompa e elegância, eles precisavam viver aquilo que ia trazer para eles vida. Quando eu olho para a nossa vida hoje, a gente tem visto tantas pessoas correndo atrás de coisas, até na questão da religiosidade. As igrejas têm se transformado, têm buscado viver algo pomposo, elegante. As pessoas têm buscado viver algo que traz reconhecimento. As pessoas querem viver uma fé, às vezes, que aparenta, como eram os judeus. Eles viviam uma religiosidade muito aparente. Eles eram pessoas que observavam a lei, que cumpriam os rituais, mas como o próprio Paulo está escrevendo, existia um véu dentro no seu coração, e eles estavam ainda no Evangelho de Cristo. Crer que Jesus Cristo morreu por mim e por você, para nos dar a graça maior que pode alcançar o ser humano, que é vivermos uma vida na esperança de estarmos um dia na presença do próprio Deus, desfrutando da sua glória, e como diz o texto da palavra de Deus, que um dia nós seremos iguais a Ele. A palavra de Deus diz isso, porque nós, quando não fizermos mais parte desse mundo atual, nós teremos nosso corpo glorificado, nós temos a esperança da vida eterna, e nós seremos
com o próprio Jesus Cristo. E para completar, mais do que vivermos a obediência de algo material, nós temos a condição hoje de termos um relacionamento pessoal com esse Cristo. E é nessa esperança que a gente tem que viver, de não precisar de ninguém, nem de nada, para estarmos diante do próprio Deus, da sua presença, né? E Paulo diz isso, contemplando como por espelho. Como que a gente contempla? Face a face. Quando a gente olha no espelho, a gente enxerga a nós mesmos, né? E quando a gente contempla, né, Cristo, a sua glória, o que a gente tem que buscar ver é a própria imagem de Cristo em nós. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Por isso que a igreja precisa ser exortada, por isso que a igreja precisa ser uma igreja que almeja viver como Cristo viveu. Espero que a gente nessa manhã possa ter entendido um pouco sobre isso, quanto tão excelente e maior é vivermos a obediência ao ministério de Cristo, a sua palavra, aquilo que Paulo pregava e aquilo que a verdadeira igreja de Cristo prega, né? Um evangelho simples, um evangelho de obediência, um evangelho que olha para Cristo, que obedece a Cristo e que almeja ser parecido com Ele. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos dirigir nesse sentido. Davi? Vamos estar orando, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos em torno da Sua palavra, que Ele nos conceda a oportunidade, né, de mais vezes nós estarmos aqui diante do Senhor e da Sua palavra. Senhor, agradecemos porque a Sua palavra nos conduz segundo a Sua vontade e expressa a Tua obra em nós. E da mesma forma, Senhor, podemos enxergar, assim como houve glória da lei no passado, a ponto de resplandecer o rosto de Moisés, esse rosto se desvaneceu, e nós não simplesmente tivemos contato com Deus, mas temos Deus em nós. E o resplendor da Tua glória flui de nós. E nós podemos refletir maior glória do que aquela que resplandeceu no rosto de Moisés, vivendo uma comunhão íntima contigo, testemunhando a Teu respeito, sendo como Paulo, que o nosso viver seja Cristo. E o nosso viver sendo Cristo, nós vamos resplandecer a glória de Cristo no nosso viver. Por isso, Senhor, clamamos que a Tua obra, que o Senhor já iniciou em nós, o Senhor há de completá-la, como diz a Tua palavra. E que possamos permitir a ação benigna do Teu Espírito, para podermos compreender as verdades eternas, para vivê-las intensamente para o louvor da Sua glória. Que assim possa ser com cada um de nós, a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo Filho e a presença do Senhor em nós na pessoa do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Amém. Davi, só um recadinho pro pessoal. Tivemos um problema na internet, mas ainda hoje a gente vai estar colocando na íntegra, tá, o culto, tá? Bem certinho, tá? Então, quem teve dificuldade de chegar a mensagem ao vivo, isso vai ser então corrigido e vai ser transmitido ainda hoje.